11 horas, 9 minutinhos. Programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, começando segunda-feira, dia 13 deste mês de outubro. Já vai alto, daqui um pouquinho você pisca o olho, já é primeira quinzena fechada. Semana, aliás, com muitas datas importantes. Nós tivemos o fechamento da Feira do Livro, com sucesso de público, né? Os dados sobre os livros mais vendidos ainda não saiu, mas já temos alguns números bem interessantes sobre passagem de pessoas. Também é uma semana que a gente lembra o Dia do Professor, tão importante também, né? Dia 15, para alguns hoje é feriado letivo. Eu digo alguns das escolas públicas e particulares, de uma forma geral, e a Universidade de Caxias do Sul hoje fizeram feriado letivo em honra ao Dia dos Professores. Então, uma semana de muitas datas. Antes de dar o meu bom dia aqui para o meu convidado tradicional das segundas-feiras, deixa apenas mencionar que estamos ao vivo para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência Sicredi. Está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. E Feirão dos Colchões, nos pavilhões da Festa da Uva, nos dias 25 e 26 de outubro. Esperamos vocês. Ronaldo Velho Bueno, bom dia, Ronaldo. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, a quem nos acompanha por vídeo, pela internet e já antecipadamente, né? Um feliz Dia dos Professores. Vai ser lá na quarta-feira, dia 15, mas como você mencionou, muitas escolas e instituições de ensino superior anteciparam, né, a comemoração para segunda-feira. Então, parabéns às professoras e aos professores que nos acompanham. Ronaldo, o programa de hoje tem um tema que repercute desde a semana passada, que é a novela Vale Tudo, né? A reedição, a versão atualizada da novela, com aquela história que, na época, na primeira vez em que a novela foi exibida, já ficou um frisson, né? Quem matou Odete Roitman. E nesta versão tem várias observações que a gente pode, deve fazer como sociedade, se perguntar que momento é esse que oportunizou que, por exemplo, fenômenos como, será que a Odete deveria ou não morrer? Eu lembro que teve uma pesquisa que algumas pessoas não queriam que a Odete morresse, né? Que não era para ela morrer, que ela deveria ter um outro fim, um outro desfecho para aquela personagem. Então, ou seja, a percepção do público mudou no contexto, né? Que é importante. E o segundo momento foi instituições sólidas como o Estadão, né? Estadão publicou a nota de falecimento da Odete, como se fosse uma pessoa real. E a Folha também. A Folha também. E a OAB respondeu, né, sobre a questão de depoimento sem advogado não vale. A OAB também embarcou como se fossem casos verdadeiros e não fruto da ficção de uma novela, né? Então, me chamou bastante a atenção porque é um momento, inclusive várias empresas também buscaram como gancho, né, o falecimento da Odete Roitman para brincar com o assunto. Eu fiquei muito pensativa com isso. Meu Deus, que momento social é esse, né, que permite esse tipo de exposição? Obviamente, quem viu também deve ter uns gostado, outros nem tanto, outros acharam de mau tom, outros acharam de bom tom, outros acharam criativo, outros acharam ousado, mas nós que trabalhamos com semiótica, a gente trabalha com leitura de sociedade, é insumo de quem trabalha com comunicação. A OAB também. O Estadão também. Então, que momento é esse, Ronaldo, no teu entendimento? Que momento é esse, né? Um momento em que a gente percebe mais uma vez, em mais um exemplo, o poder ou o impacto das histórias, o impacto da ficção que a gente assiste em diversas plataformas, nos livros, nas novelas, nos filmes, nas séries, o impacto disso tudo sobre a realidade, né? Como que esses produtos culturais impactam no nosso dia a dia. E esse impacto não só no campo simbólico, subjetivo, mas com situações bem reais. Quando a gente tem instituições, como você mencionou, a Ordem dos Advogados, veículos de imprensa que... Ontem eu estava acompanhando no Fantástico, né? Tem até institutos de pesquisa que estão na rua entrevistando pessoas para saber qual que é a preferência do público
para desvendar o criminoso ali, né, do quem matou o Det Reutemann. Então, o Instituto Quest está fazendo pesquisa sobre se é personagem A, se é personagem B. Então, esse tema é muito pertinente, Beverly, porque ele mostra o impacto e o poder, o fascínio que histórias ficcionais exercem sobre o nosso dia a dia. A dimensão desse caso da novela Vale Tudo não é uma coisa inédita, não é a primeira vez na história que uma novela mobiliza a opinião pública sobre qual deveria ser o melhor caminho para o encerramento da história. Isso aconteceu inúmeras vezes, né, ao longo da dramaturgia no Brasil. E também aconteceu de impactos sociais, assim, relevantes. Eu não sei se você recorda, Beverly. Me corrija se eu estiver enganado. Foi na novela Mulheres Apaixonadas, que tinha aquela personagem Doris. Eu era criança, mas lendo agora a respeito do assunto, a Doris era aquela personagem que maltratava os avós. Não recordo agora qual que eram os atores envolvidos. Mas a repercussão, e ela maltratava, fazia chantagem emocional, violência psicológica, né? Essa novela é de 2003. A repercussão do caso foi tamanha que acelerou o debate e a aprovação no Congresso Nacional. Ela batia nos avós, esse Mulheres Apaixonadas. Ela chegava a ter violência física, eu não recordava disso. Mas, enfim, Mulheres Apaixonadas, né? Isso, Mulheres Apaixonadas. A repercussão do caso foi tamanha na época que acelerou e, inclusive, auxiliou a aprovação do Estatuto do Idoso pelo Congresso Nacional em outubro de 2003. Depois a lei foi sancionada. Hoje o Estatuto do Idoso está posto. A gente sabe da existência do Estatuto como uma realidade que garante o direito das pessoas idosas. É um estatuto recente, né, historicamente, a gente está falando de 22 anos, e uma novela, uma peça de ficção, uma história ficcional, contribuiu num debate para algo que foi depois que se tornou lei. Na mesma novela, também, Mulheres Apaixonadas, acredito eu, tinha aquele personagem que batia na companheira, que ela era professora, não sei se era Mulheres Apaixonadas ou Celebridade, talvez os ouvintes me ajudam a corrigir, que era o ator, o Dan Stulbach, que parece com o Tom Hanks, né? Se eu falando Tom Hanks, a pessoa vai lembrar. Que ele praticava violência contra a mulher com uma raquete, ele era jogador de tênis, e também foi um núcleo emblemático da ficção que também auxiliou nas discussões públicas e na necessidade de aprovação de uma lei de proteção e de criminalização da violência contra a mulher. Então, a gente está falando de casos ficcionais que vão impactar na realidade. Agora, diante disso, né, diante de inúmeros casos, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar que não é novidade que a ficção impacta na realidade. A gente tem, em diversos momentos da história recente do Brasil, novelas da televisão ou filmes é mais raro acontecer, livros também, isso é mais raro, mas não de todo. Agora, telenovelas que abordam determinada temática, determinado assunto, e isso vai impactar na discussão pública, porque as pessoas estão acompanhando, estão assistindo e vão começar a debater esse assunto. Na própria novela que está passando agora, Vale Tudo, teve um personagem ali que não pagava a pensão alimentícia para a esposa. Nos capítulos que foi abordado essa problemática, acho que foi mais para o início da novela, houve um aumento nas pesquisas na ferramenta de buscas do Google sobre como buscar os direitos por parte de mulheres da pensão alimentícia. Houve uma explosão de buscas, né? Então, o assunto foi abordado na televisão, as pessoas viram, muitas pessoas que talvez não tivessem a percepção de que aquilo é um direito garantido, passaram a entender que sim, e foram para a internet buscar como acessar esse direito. Então, também, outro exemplo de como que a ficção impacta na realidade. Mas por que isso acontece, né? Esse é uma pergunta muito interessante. Por que as histórias, né, dos filmes, dos livros, das novelas, das peças de teatro, por que tudo isso, onde que isso nos bate
né? É uma resposta muito complexa de se elaborar em pouco tempo, mas a identificação com personagens e a identificação com as histórias abordadas talvez seja uma das chaves, né? É muito difícil a gente não se identificar com um personagem A, com um personagem B, ou com as situações vividas pelos personagens, mesmo que os personagens sejam muito diferentes de nós, assim, essa pessoa aqui é diferente de mim, mas aquilo que ela está passando na novela, no filme, é algo que me toca por eu já ter passado ou por estar passando naquele momento. Então, a identificação entre ficção e realidade faz com que a gente tenha uma conexão emocional com aquilo que a gente está assistindo, né? Tem aquela frase do Oscar Wilde que a ficção é a ficção que imita a realidade ou a realidade que imita a ficção, que a vida imita a arte, né? Essa era a frase do Oscar Wilde, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Eu não lembro a ordem do fator. Também não recordo. Eu acho que a arte imita a vida. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Eu vou botar não recordo. Aqui. Mas, de qualquer maneira, esse é um círculo, porque eu acredito que é um processo que vai se renovando, né? A gente cria objetos artísticos, ou seja, roteiros, livros, contos, novelas, filmes, com base na realidade. Mas esses produtos vão impactar na realidade. O Oscar Wilde diz que a vida imita a arte. Mas aí outros autores parafrasearam, porque, na verdade, aqui, pelo menos na internet, diz que era uma frase de Aristóteles originalmente. Que aí o Oscar Wilde fez uma adaptação que ficou famosa. Para Aristóteles, a arte imita a vida. E para Oscar Wilde é o contrário. A vida que imita a arte. Isso. Eu acho que essas duas frases se complementam, porque nós temos esse processo cíclico, né? Uma coisa vai imitando a outra, ora outra, né? Gradativamente, é como se fosse uma espiral, né? A gente pensa num movimento espiralado, vai uma coisa imitando a outra. Tem um teórico chamado E.M. Foster, eu não recordo o nome dele, o primeiro nome, que ele trata das tipologias de personagens da literatura e, ao mesmo tempo, personagens ficcionais, né? E existem duas categorias básicas de personagens. Os personagens redondos, ou que a gente pode chamar de tridimensionais, e os personagens planos. Os personagens planos são aqueles que servem um pouco de instrumento para a história que está sendo contada. São aqueles personagens que a característica básica não muda no decorrer da história. Vamos pegar um exemplo da própria novela em questão que a gente está falando, que é a Vale Tudo, né? Por um bom tempo, aquela personagem que era a secretária na empresa, a Aldeide, que se vestia com as roupas da mesma cor, né? A calça e o casaco da mesma cor, a camisa, que ela era chamada de monocromática, ela tinha essa função na narrativa. Não se esperava nada de muito diferente daquela personagem na história. Ela provocava um alívio cômico por meio da caracterização, das roupas. Não tinha nada de muito complexo naquela história. Era um alívio cômico que servia para aquele momento. Agora, a gente tem outros personagens que são os redondos, que eles são muito mais parecidos com a gente, Beverly, com pessoas de carne e osso, que são aqueles personagens que eles não são 100% bons ou 100% ruins. Eles têm tonalidades, o meio termo, né, que são personagens complexos, que por vezes vão ter atitudes que a gente aprova, outras vezes vão ter atitudes que a gente reprova, e isso faz com que eles sejam muito mais ricos de se acompanhar ao longo das 2 horas de um filme ou ao longo dos 6, 7 meses de uma novela de televisão. São aqueles personagens que vão acertar, mas que também vão errar. E isso explica um pouco daquele dado que você trouxe no início do programa, dessas pesquisas de opinião que muitas pessoas passaram a se identificar com a vilã da novela, que é uma coisa um pouco diferente do que nós tínhamos lá na versão de 1988.
Na época, as revistas, os jornais tratavam o seguinte, que as pessoas amam odiar a Odete Roitman. Era o que se falava na imprensa da época, né? Porque era uma personagem que tinha todas as características de uma vilã clássica das novelas, e as pessoas criaram uma antipatia por ela, né? Amavam odiar a personagem. Nessa versão de 2025, a personagem interpretada pela Débora Bloch tem várias outras características que tornam ela complexa. Ela é uma mulher empoderada, que é empresária, que tem a sua liberdade afetiva e sexual sendo exercitada. Então faz com que muitas pessoas acabam se identificando, até mesmo aquelas críticas que ela faz ao país, né? Ela tem uma antipatia assim, pelo Brasil, por algumas questões do país. Até isso fez com que algumas pessoas se identificassem com a personagem a ponto de não quererem que a vilã fosse narrativamente punida, vamos colocar assim, né? Porque se a gente imaginar a morte da personagem como uma punição para aquilo que ela fez de ruim ao longo da trama, faz com que as pessoas desejem que ela tenha forjado a própria morte e vai escapar no final da novela. Então, isso tudo é uma transformação tanto da audiência dos anos 80 para 2025, a gente está falando aí de quase 30 anos que separam uma versão da outra. Então, há uma transformação da audiência e há uma transformação dos parâmetros daquilo que as pessoas admiram, repudiam e se espelham, né? E veem como algo a ser espelhado. Eu achei muito interessante as tuas abordagens, Ronaldo. E vale a gente lembrar que realmente assim, a gente está vivendo uma mudança muito grande de pensamento, uma mudança muito grande também de estar no mundo, né? As configurações de estar no mundo na primeira versão de Vale Tudo, com essa versão, elas são diferentes, ponto. Mas é inegável dizer que nesta versão nós também temos um fator que é: não há uma sociedade consolidada como existia naquela ocasião. Naquela ocasião, existia uma sociedade consolidada, com valores consolidados. Ou seja, era um jeito de pensar consolidado. Hoje, além de um jeito diferente, porque seria diferente em qualquer época, é também a inauguração de um tempo que é uma virada de chave. O que eu quero dizer com isso? Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe. Se fosse questão, quem sabe, de 10 anos atrás, a gente talvez pensasse diferente, mas passou uma pandemia no meio, passou um monte de instabilidade econômica, passaram situações de emergência climática que mudaram a nossa ideia de futuro, nossa ideia de pertencimento. Mudou muita coisa. Eu não estou nem falando só do Rio Grande do Sul quando eu falo enchente. Estou falando no mundo. Fogo, incêndio e etc., né? Mudou a ideia das pessoas pensarem o próprio futuro. E quando a ideia de futuro ela é colocada no xeque-mate, gera uma instabilidade como não se tinha antes disso. Então, ninguém sabe o que vai ser. E, neste contexto, a gente agiu dessa maneira enquanto sociedade. Um Estadão, né, uma Folha, que são instituições super sérias, né, e reconhecidas no Brasil como meios de comunicação potentes, noticiaram como se fosse um fato. O que faz a gente lembrar de outros momentos em que também uma telenovela, uma narrativa de rádio, né? A gente lembra do Orson Welles. Isso, do Orson Welles, que também teve um contexto que era não era uma brincadeira, não foi uma brincadeira. Foi a execução de um produto cultural dito como se fosse uma verdade, como se fosse um fato. Ou seja, se colocaram coisas que não eram no lugar, né? Então, eu uso lá uma narrativa, vou contar uma história fictícia num lugar que é um lugar de informação séria, onde eu dou um fato. E isso gerou uma confusão nas pessoas. E nem era um outro momento, Ronaldo. E nem era. Só que agora a gente tem um agravante de que sim, estamos inaugurando um novo tempo. Então, é muito mais potente do que foi lá no passado. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. E tem o aspecto agravante, que é um agravante aqui constante nos programas. Parece que a gente bate nesse martelo, que é o acesso à internet, às redes sociais. Você deve ter acompanhado... Que todo mundo tem opinião. Que todo mundo tem opinião, só que às vezes a brincadeira, vou colocar brincadeira entre aspas, acaba
extrapolando essa fronteira entre verdade e ficção. Você deve lembrar de um tempo não tão longe do que nós vivemos, em que atores que interpretavam os vilões de novelas frequentemente eram assediados na rua e tinham que fugir de tapas, as pessoas xingavam determinados atores, porque se confundia um pouco ali o ator com o personagem. Pois bem, semana passada, a morte da Odete foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, um dos hotéis mais famosos, né, e luxuosos do país. Muitas pessoas invadiram ali as publicações recentes do Copacabana Palace no Instagram, questionando a segurança do hotel. Como que 5 pessoas entram num hotel de luxo armadas? Como é que elas passaram pela recepção? Como é que elas conseguiram subir o elevador até o 6º andar estando armadas, né? Muitas pessoas criando pequenas histórias falsas. Estava com a minha reserva feita, vou cancelar porque fiquei com medo, já que as pessoas entram armadas no hotel de vocês. Bom, a repercussão foi tamanha. A gente que sabe o que está acontecendo, do que se trata, né? Que esses comentários foram originados por uma cena de novela, ok, a gente consegue perceber o tom de brincadeira. Mas como a escrita não tem tom de voz, como a escrita não tem essa diferença, você pensa um estrangeiro que não sabe o que é Vale Tudo, não sabe o que é novela, entra no perfil ali do hotel, que porventura é o que ele reservou para passar as férias no Brasil, e vê aqueles comentários ali em português, ele vai jogar no tradutor e vai achar que naquele hotel aconteceu um crime real. Isso pode impactar, né? Pode impactar, inclusive, financeiramente a empresa, o hotel. De modo que eles tiveram que publicar uma nota esclarecendo para os hóspedes e para os turistas que se tratava de uma brincadeira por conta de uma obra de arte, por conta de uma novela que foi gravada no espaço, que tinha o espaço como cenário, e por isso tinha essa repercussão. Então, também é um caso de que a fronteira entre ficção e realidade... Diferente de 88, quando foi a primeira se mistura, tem esse elemento extra, que é a internet, né? E pode ter um impacto na vida real. Pode ter um turista ali que cancele a sua reserva por achar que está acontecendo, que aconteceu um crime de verdade. Tenta se colocar no lugar do turista. Se nós estivéssemos indo para um outro país, vamos colocar nos Estados Unidos, a gente fez reserva num hotel, Beverly, daí a gente vai entrar naquele Instagram do hotel para ver as instalações, para ver como é que são os quartos e tudo mais, e a gente vê que tem um monte de pessoas comentando que morreu alguém ali, assassinado com um tiro. A gente vai ficar com o pé atrás. Total. Daí daqui a pouco o hotel vai lá e diz, não, foi um filme que estava sendo gravado aqui. Muda a figura. Mas então a gente tem, mais uma vez, fazendo essa inversão da lógica, por isso que as pessoas deveriam ter um pouco mais de cuidado mesmo com a brincadeira, sabendo que ela pode estar impactando o emprego de alguém, pode estar impactando as férias de uma outra pessoa, nesse caso específico. Mas a internet, ela tem impacto no mundo real. Não é porque as coisas estão na nuvem, estão no ambiente digital, que elas não têm um impacto na vida das pessoas. Isso é o que precisa ficar compreendido. E parece que, às vezes, as pessoas esquecem um pouco dessa esfera. Não há dúvida. Eu vou fazer um intervalo primeiro, Ronaldo. Depois a gente vai resgatar um pouquinho, porque a gente está falando que teve, né, a publicação como se fosse um fato da morte da Odete Roitman, que é fruto de uma novela, né? Um fato que aconteceu numa novela. É um fato fictício, né? Ele não é um fato de verdade, em instituições sérias, e ganhou repercussões em outras instituições que outrora não tiveram. Estou falando, por exemplo, de O Globo, o Estadão, mas também da OAB. A OAB, na última, em 1988, não fez manifestação. Nessa fez. Né? E eu sei que vários outros empreendimentos também fizeram, viu, Ronaldo? Aproveitaram o gancho para usar produtos e serviços que eles vendem para dar como notícia, dizendo que o deles também faz, também é bom, nisso, naquilo, naquele outro. Ok. Mas, lá em 88, também saiu publicação. O que difere daquela vez
com essa vez e que momento social é esse para a gente poder entender a partir, né, de um produto cultural aquilo que é reflexo na sociedade. Se você tem uma opinião sobre o assunto, pode continuar e nos mandar aqui através do WhatsApp 999530616 e também pelo telefone 32209400 ou direto lá na live no facebook.com/Rede Tua Rádio. Vou atualizar o intervalo, voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h35. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37, retomando o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática dessa segunda-feira, dia 13. Nós estamos, eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, e você que quiser participar conosco, conversando sobre o fenômeno social, mais uma vez, da novela Vale Tudo. É um remake, né? Uma regravação atual que mostrou uma Odete Roitman diferente, personagens que fizeram muito sucesso. Basicamente, Odete Roitman é o nosso insumo, mas a novela teve várias versões, né, diferentes, o Ronaldo, das suas personagens, lá em 1988, em relação àquela ocasião. Na ocasião, em 1988, quem matou Odete Roitman mobilizou o país. Ponto. Dentro de um contexto de estabilidade, dentro de um contexto de não tinha internet como tem hoje e tudo mais, né? Rede social, um fenômeno mais recente, enfim.
E nesta vez, nós mudamos totalmente e repercutiu muito em instituições sólidas como Estadão, Folha, tu disse que também a Folha não vi. Publicou também. Publicou. E a OAB me chamou muito a atenção. E várias empresas, setor privado, pegou o gancho para noticiar os seus produtos vinculados à questão ou fúnebre ou à questão, sei lá, enfim, N coisas que fazem hoje em dia que poderia estar atrelado, soluções de conflitos familiares. Vamos pegar o caso... Seguro de vida. Seguro de vida, isso aí. Vamos pegar o caso da Odete Roitman, a gente faz melhor, a gente faz bem. Usando esse caso, ok, a gente sabe que as pessoas usam aquilo que é assunto do momento. Mas aí tem um limite divisor, né, Ronaldo? Que é aquele divisor assim, aquilo que é de bom tom, aquilo que é engraçado, aquilo que é criativo, com aquilo que é de péssimo gosto, né? Kitsch. Na comunicação a gente chamaria de kit, né? Não dá para usar, é feio, não se deveria usar, mas que normalizou, porque as pessoas estão falando em busca do clique. Em busca do like. Né? Falamos disso no intervalo. Como jornalista, eu não acho de bom tom você noticiar a morte de um personagem ficcional como se fosse um fato, um acontecimento. Porque não é. Porque não é. Ponto. Essa é a minha opinião a respeito do assunto. O Estadão, Folha de São Paulo, o UOL, outros veículos que noticiaram como se fosse um acontecimento real. Porque é um acontecimento que pertence ao campo da ficção. Deveria ser trabalhado nas páginas ou na seção de cultura, de entretenimento. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora, concordando ou não, eu entendo o motivo pelo qual esses veículos, inclusive veículos sérios, novamente vamos citar o caso da Folha de São Paulo, utilizaram um fato ficcional sendo noticiado como se fosse um fato real. E esse motivo é o clique, né? É o que se chama na comunicação de clickbait ou de caça-clique. Vamos explicar de uma forma objetiva. Como que as plataformas digitais, Facebook, Instagram, as redes de modo geral, YouTube, como que monetiza, como que transforma a audiência em dinheiro? É por meio do clique. Né? Quanto mais cliques tiver em uma notícia, quanto mais você acessar um conteúdo, maior é o número de audiência. Quanto maior a audiência, mais isso se converte em dinheiro que volta dos anunciantes que compraram ali um espaço via plataforma Google ou via Meta, por exemplo, coloca o anúncio da sua marca no site da Folha de São Paulo por meio de Google Ads ou por meio dos anúncios do Meta quando a gente fala de Instagram e Facebook. Quanto mais se clicar em um conteúdo que expõe ou que exibe esse anúncio, maior a audiência, quanto mais audiência, mais caro vai ser esse espaço. Então você pode pegar ali na página do Instagram como um exercício. Olha uma notícia normal. Mais ou menos quantos comentários, quantas curtidas vai ter um conteúdo normal. É um padrão específico. Agora, dá uma olhada nesse post da Folha, do Estadão, que falou da morte da Odete Roitman como se fosse um assunto. Viralizou. Né? Viralizou é aquele termo para dizer que todo mundo está curtindo, comentando, compartilhando. Foi algo que, do ponto de vista de estratégia para aumentar o número de cliques, foi certeiro. A gente pode questionar se é de bom tom ou se não é, né? Se é bom senso fazer isso. Eu acho que não. Né? Essa é a opinião, Ronaldo, jornalista. Eu acho que não é de bom tom um veículo sério noticiar algo ficcional como se fosse realidade. Mesmo que lá no final você coloque uma observação, se trata de um personagem ficcional. Mesmo que tenha esse aviso, essa nota de rodapé, acho que não é de bom tom. Mas a gente entende o porquê que foi feito e foi feito com muito sucesso. Porque se o objetivo era clique, se o objetivo era viralizar, teve clique, teve comentário e viralizou. Eu quero trazer como foi a repercussão na imprensa em 88, quando a novela foi pela primeira vez, né? Não sei se as pessoas lembram, mas teve até um bolão, Ronaldo. Eu não era nascido na primeira exibição de Vale Tudo. Eu era criança, eu nasci em 72. Mas né, é algo que a gente estuda nos cursos de comunicação, né? Porque foi um fenômeno. Foi, e tem gente que lembra e tem gente que ouviu as reportagens, as entrevistas, porque voltou o assunto com a exibição da versão atual da novela. Acabou que voltou também o que aconteceu lá no passado, né? Muitas pessoas que embarcaram nessa pela primeira vez, elas embarcaram porque olharam o que aconteceu
na anterior. Há uma mitologia, assim como em Rock Santeiro, outras novelas de grande sucesso. Elas deixam um legado que tu vai lá resgatar. O mesmo fenômeno acontece com bandas, né? Por exemplo, eu sou de uma geração que curtiu X-bandas. A minha filha tem 18 anos hoje, ela não conheceu essas bandas, nem o fenômeno, nem toda a importância que tem, não conheceu. Mas ao escutar, ao se deparar, porque eu volto a dizer, né? Com a rede social, com a internet, hoje todo mundo sabe o que quiser, do que tiver. Pronto, é só querer. Então, muitas vezes acaba tendo um contato por um conhecido, por uma bolha que frequentou e vai buscar uma banda que fez parte da minha geração, embora eu não tenha passado essa cultura necessariamente diretamente para os filhos. Então, o que eu quero dizer com isso é que informação não é mais privilégio. Tá aí, as pessoas podem acessar e se deparar. Só que os fenômenos acontecem porque teve uma primeira vez. Se não tivesse, eu não sei se a Odete Roitman teria esse fenômeno todo que foi. Não ia mobilizar tanto. Não ia, né? Possivelmente aconteceu o mesmo fenômeno. Por quê? Porque havia uma memória e as pessoas tiveram contato com essa memória, com essa repercussão. E aí tem aquela curiosidade. Foi tudo isso? Era tudo isso? Bom, lá em 88, quem noticiou mais enfaticamente foi o Globo, que vale mencionar que entre os tradicionais jornais de credibilidade do país, o Globo é do grupo que exibe a novela. Então faz sentido. Que eles... É compreensível, né? Faz sentido, né? É do mesmo grupo, estavam repercutindo um produto que é de uma das empresas pertinentes ao próprio Globo, né? Então lá o Globo noticiou 1/3 de página da página principal, na ocasião, foi no dia 17 de dezembro de 1988, para falar do velório da vilã. Não falou da morte, falou do velório. E aí eles colocam aqui, entre aspas, foi enterrada ontem no jazigo da família Roitman, no cemitério São João Batista, no Rio, a empresária Odete Roitman, presidente da TCA, a megera da novela Vale Tudo. Já no abre ali da notícia... De cara, já disse, não é um já fato. Já avisa que não é um fato. Isso aí. Né? Aí segue, a cerimônia foi prejudicada pelas municipais que decidiram recapear a Rua Real Grandeza nas horas de maior movimento, que tornou o tráfego lento e causou enorme engarrafamento nas imediações do cemitério. Como se vê, até no enterro da Odete, teria motivos para críticas às coisas do Brasil. Então, na verdade, que o jornal usou o link da novela para falar que mesmo na novela... as pessoas reclamam do buraco, da interdição, da impossibilidade do ir e vir. Faz sentido, né? Em 88. Agora, em 2025, não foi assim. Em 2025 foi dado algo fictício como real. Eu achei muito inusitado, Ronaldo, e por instituições que não fazem parte necessariamente do grupo, né, onde replicou a novela e intensamente, e mesmo produtos, empresas, setor privado, buscando esse gancho para noticiar os seus serviços, que são, em tese, vender um seguro, vender um funeral, vender, sei lá, são coisas que eu não brincaria com a morte de ninguém na vida real. Pois é. É complicado, né? Até demorei para formular aqui o pensamento, né? Demorei para processar. Eu concordo, mas entendo que isso faz parte do nosso tempo, né? O mesmo se aplica ali às notícias dos veículos. Que é um tempo que permite, por exemplo, fake news. Sim. É o mesmo, nós estamos falando da mesma coisa, é o mesmo tempo que fake news é uma coisa que virou normal. Virou normal e os vídeos de inteligência artificial, esses dias eu estava vendo... Deixa eu me expressar melhor. Virou comum, porque comum, normal não é. Nunca vai ser, não vai né? ser. Mas hoje a inteligência artificial para composição de vídeos está tão aprimorada que a gente não sabe mais, quando a gente pega um vídeo no celular, a gente não sabe mais, a gente já não consegue mais distinguir a diferença entre o real e o ficcional. Ontem aconteceu de eu ter ficado na dúvida e isso não foi a primeira vez que aconteceu, mas eu estava passando, como eu tenho gato, sou gateiro, para mim aparece muito conteúdo de gato no Instagram. E daí apareceu uma suposta cena filmada de uma câmera de segurança num vendaval nos Estados Unidos e o gatinho saía meio que voando, assim, pelo vento. Eu botei o olho e fiquei na dúvida, mas será que isso aconteceu mesmo ou será que isso é inteligência artificial? E na legenda não dizia nada. Não dizia se era real ou não. Entendi. Fui para os comentários, as pessoas estavam debatendo ou se era real ou não. Ninguém tinha certeza. Lembra da época que tinha no Fantástico aquele quadro do detetive virtual? Sim.
a gente está precisando de um detetive virtual para identificar se um vídeo é real ou não. Porque a gente já não o olho humano já não consegue distinguir. Agora, esse é um conteúdo inocente, né? Um gatinho ali que acabou levado pelo vento, foi parado do outro lado da rua. Agora, você pensa no que vem, Beverly, que é ano de eleição, o que vai circular por aí nos nossos celulares de vídeos fakes, né? De vídeos falsos, com um candidato A, B falando coisa que nunca falou na vida, em situações que são irreais, falsas, inexistentes, e a gente vai ficar na dúvida. Vai ficar na dúvida porque sempre vai ter gente mal intencionada para... Não digo mal intencionada por ter criado, porque se tu cria e explica, ó, isto é um vídeo criado com o objetivo de divertir, de não sei o quê, é uma coisa. Mas aí que tá, Ronaldo, quando a gente faz socialmente, moraliza, porque o que tu tá dizendo é isso, eu estou moralizando algo que não é moral, ou seja, usar um espaço de seriedade, correto, de credibilidade, que as pessoas são instituições que geram pra gente uma certa segurança, né? É a mesma coisa assim, se eu não puder confiar no meu banco, como é que eu vou fazer transações bancárias? Se eu não puder confiar no jornal... Exato, perpassa, se a informação que vem de um ente sério, seja uma OAB da vida, seja um jornal, seja uma rádio instituída, séria, que tem uma história de seriedade, né, que é ilibada justamente pela sua história. E aí você legitima algo que nunca foi legítimo, em nome de uma brincadeira, mesmo que você bote ali. Abre um precedente. Abre um precedente e você Esse é o ponto. Tá carimbando algo que você luta contra. Que é justamente a desinformação, que é justamente o uso indevido dos recursos, que é a ilegalidade disfarçada de legalidade. Tu entende? Então, me parece que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, é claro, quem sou eu na fila do pão para dizer que está certo e que está errado? Até porque estes nomes todos que nós usamos, eles têm um peso para poder fazer isso. Nacional, né? Um peso para fazer isso, então eles também têm um respeito para fazer isso. É a mesma coisa que a gente pegasse, sei lá, Humberto Eco, escrevendo de forma incorreta, fora das regras, uma parte de um texto dele. Ele pode fazer isso, porque ele tem toda uma carreira libada para dar um efeito, para causar uma percepção, para causar uma, quem sabe, oralidade no texto dele. A gente até vai dizer assim, não, ele pode. E no caso desses veículos, não foi algo impensado, né? Passou por uma equipe que autorizou a realização disso. Só que veja a cadeia que gerou. Quantos outros usaram sem o mesmo peso? Achando que porque alguém fez, que tem peso, legitimou. E aí, a pergunta é, e aí, José, como é que fica depois? Você sabe tem uma fábula infantil, uma história, eu não recordo agora o nome da história que facilita, mas que tem um menino que fala que é atacado por lobos, e ele é um menino mentiroso, e ele sempre fala que tem lobos na vizinhança, ele grita socorro, os vizinhos vão lá e tentam acudir, mas não tem lobo nenhum. E ele faz isso repetidamente até que tem uma hora que vem o lobo de verdade e ninguém dá bola, porque ele mentiu tanto, né? Ele utilizou tantas vezes a história falsa do lobo que ninguém mais acreditou. Então a gente tem que ter o cuidado para que experimentos como esse, de noticiar um fato ficcional como se fosse real, não banalizem a ponto de daqui a pouco as pessoas já não sabem mais ou se é uma realidade ou não. Muito sérias, né, que a gente tem um respeito muito grande quando elas entram numa brincadeira. Não quero também que ser aquela pessoa... Nossa, porque a gente sabe que o mundo tá ficando meio chato, né? Não pode nada pode. Mas é que tem coisas que são caras, como valores sociais, que a gente tem que pensar e é disso que nós estamos dialogando hoje. Nós estamos dialogando para dizer tá certo ou tá errado. Nós estamos aqui para dialogar o quando instituições que têm peso, que são sérias, que a gente respeita e que são norteadores, balizadores da sociedade, elas entram numa brincadeira. Até qual é o limite? O que nós estamos falando aqui é qual é o limite da brincadeira? Qual é o limite? Porque entrar na brincadeira a gente pode entrar, mas qual é o limite, né, das coisas? Porque geram precedentes, como você mesmo disse, essas instituições, elas carregam um peso, inclusive de é errado, mas se todo mundo faz, eu vou fazer também. Veja como vai repercutindo. Bom, é errado, mas se todo mundo faz, por que eu não vou fazer também?
Chega um ponto que tu começa a se questionar, Ronaldo. E tem que impor limites. Eu vi uma notícia de um padre em Santa Catarina que falou que não iria colocar o nome da Odete Reutemann nas intenções das missas. Porque eu não acredito que isso eu não vi. Porque a paróquia estava sendo inundada por pedidos que colocassem o nome da Odete nas intenções dos falecimentos em missa. Sim, na brincadeira. Na brincadeira. E só que intenção na missa não é brincadeira. Exatamente, o padre se posicionou, não, aqui nós não vamos. Então, impôs o limite entre a realidade e a ficção. Aí é que tá. Faltam figuras impondo limites, né? Faltam. A gente está numa era sem limites. E a gente está sem limite, está todo mundo meio sem limite. Bom, pode parecer algo ranzinza ou chato? Pode, mas se não existir os limites, a gente entra em precedentes muito perigosos, né? E acho que é importante a gente dar uma paradinha e refletir sobre. Não temos resposta, né, Ronaldo? Eu também tenho as minhas percepções, mas elas só são minhas, como efeito de um debate, de um diálogo. Elas só servem para nortear reflexões. Respostas conclusivas ninguém tem. Acho que também instituições como essas que a gente falou, que são sérias, elas assumem uma responsabilidade sobre os feitos que têm, ponto. E, inclusive, responsabilidade legal, né, Ronaldo? Elas assumem responsabilidade legal sobre isso. Ok, tudo bem. Podemos concordar, podemos discordar, mas é um fato também que nós vivemos um tempo que esse tipo de situação vai legitimando vários valores que estão vivendo um checkmate por 2 motivos. Primeiro, pelo fato em si, pelas crenças em si, e segundo, por um tempo que é novo, que a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, a gente não sabe se esse valor ou não vai fazer falta, por exemplo, ou se está sobrando na sociedade que vem do futuro, a sociedade que a gente tanto fala, a sociedade que queremos, né? Justa, fraterna, igualitária, economicamente que promova a vida, e assim sucessiva. Mesmo pessoas que dialoguem o discurso diferente, lá no fundo, todo ser humano quer a mesma coisa, um mundo bom para viver. Exatamente, né? A gente pode discordar de como chegar nesse mundo bom, né? Como chegar lá. Mas acredito que a maior parte, pelo menos, das pessoas deseja isso, né? Os caminhos é que divergem. Ronaldo, fica mais algum recado para esse final de programa? Fica um recado que a gente comentou rapidamente aqui no intervalo, pessoal, porque o diálogo continua, né, nos intervalos. E que é justamente a importância que a ficção e que a televisão segue tendo. A gente já viu muitas... E a mídia de massa, o valor que tem, né? Exatamente. A gente já viu muitas vezes as pessoas dizer, ninguém mais assiste tal coisa, ninguém mais assiste novela, ninguém mais assiste TV aberta. Rádio, jornal, não lê mais jornal. E esses casos mostram o contrário, que a audiência pode ter se fragmentado, e isso é um fato, né? Se pulverizou, porque se a gente pensa lá em 88, a gente não tinha a televisão por assinatura, não tinha os serviços de streaming, ponto. Não precisa nem exemplificar muito. A rede social não era como é hoje, né? Não existia rede social digital, né? As redes sociais eram físicas naquela época. Então, beleza, a gente tem uma pulverização da audiência. Então, hoje vai ter gente que vai estar assistindo a novela, tem gente que vai estar assistindo a série na Netflix. A audiência pulverizou. Agora, a gente não pode cair num discurso falso de que esses produtos não são mais assistidos ou que não tenham a importância social. Tanto tem que a gente trouxe esse exemplo de instituições sérias, sólidas, veículos de imprensa tradicionais, Ordem dos Advogados, todas essas situações que a gente trouxe mostram que um produto ficcional de televisão aberta impacta na realidade, no dia a dia. Ronaldo, obrigada por essa reflexão, viu? Obrigado, um abraço, boa semana. E semana que vem a gente já vai ter a resposta, né, do Quem Matou Odete Reutemann. Ok, gente, fica por aqui esse conteúdo. A gente coloca ele armazenado em vídeos no Facebook, já tá lá. E